Bom, se a gente for retornar no nosso livro-texto, nós vamos ver que nós temos a análise, né, e mais algumas informações para analisar alguns cenários de planejamento agregado, ok? Bom, o primeiro cenário ele é o seguinte: nós temos a empresa querendo influenciar na sua demanda, ok? Por meio de desconto no preço. Esse desconto no preço vai sair de 40 unidades monetárias para 39 unidades monetárias. Segundo os dados do exercício, com esse desconto eu tenho um aumento de demanda, ok? Nesse caso, um aumento de demanda de 10%, tá? Eu também tenho uma antecipação para os 2 meses subsequentes de 20%, tá? Então, vamos entender o que é isso. Vamos observar aqui a nossa demanda, imaginando que aqueles meses 1, 2, 3, 4, 5, 6 são de janeiro a junho. Essa aqui é a demanda que já foi dada. Então, nesse cenário, vamos avaliar um subcenário, tá? Que é também dado pelo nosso exercício, que é esse desconto acontecendo no mês de janeiro. Então, como é que vai funcionar? Se eu dou o desconto no mês de janeiro, o que acontece? Eu aumento a minha demanda em 10% e eu antecipo as vendas dos meses subsequentes, dos 2 meses subsequentes. Então, eu tenho aqui 1.600, em que eu vou agregar mais 10% e mais 20% de cada um dos meses subsequentes. Então, o que ocorreu nesse subcenário? Eu tenho um aumento da venda em janeiro, ok? E uma diminuição dos 2 meses subsequentes. Os outros meses ficam da mesma forma. Bom, eu tenho um outro subcenário, que é o desconto em abril, né? Se vocês forem observar, janeiro é o mês de menor venda. Abril é o mês de maior venda no cenário original, ok? Então, eu tenho aqui, com desconto em abril, janeiro permanece o mesmo, ok? Fevereiro o mesmo, março o mesmo. Abril acontece a mesma coisa, né? Eu tenho 10% de aumento das vendas e antecipo 20% dos 2 meses subsequentes, ok? Então, abril, que era de 3.800, passa a ser de 5.060. Bom, fazendo esse cálculo da demanda com os descontos e os reflexos dos descontos no subcenário onde eu tenho o desconto no mês de menor demanda e no outro subcenário em que eu tenho o desconto no mês de maior demanda, eu tenho o resultado de alguns indicadores aqui, ok? Que é o indicador de custo, receita, lucro, estoque médio. E aqui a gente fez uma conta de eficiência e responsividade, acrescentando o que não tem no exemplo original do livro, tá? De onde saíram esses resultados aqui, tá? Dessa nossa planilha de decisão. Então, eu fiz o cálculo sem o desconto, que é esse original aqui que nós fizemos considerando essa demanda, ok? E eu tive 422.660. Então está aqui 422.660. A minha receita de 640 saiu daqui. O meu lucro, obviamente, ele é a diferença entre a receita e o custo, ok? E o meu estoque médio, ele é tratado aqui também considerando essa nossa planilha aqui, tá? Então, ele vai fazer
a soma dos estoques dividindo pelo número de meses, ok? E aí eu tive aqui um resultado de 1000 unidades. Bom, o cálculo é feito da mesma forma para os outros cenários, ok? Com relação à eficiência, o que eu estou considerando aqui? Quantas vezes, né, a minha receita foi maior do que o meu custo, ou seja, o quanto eu consegui ter de retorno em relação aos recursos que eu empreguei, tá? E aqui não é um retorno financeiro, é um retorno só em termos de venda, de receita, tá? Então, quanto maior esse número aqui, melhor. E a minha responsividade, ela leva em consideração, né, o quanto eu consegui atender no meu cenário original sem atraso. E aqui vocês vão ver que eu tenho 100% de responsividade menos 1,4%. De onde saiu esse valor? Se nós formos observar aqui na nossa planilha, em um mês foram esgotadas 220 unidades. Então, eu zerei o meu estoque, esgotei em 220. Então, o que eu tive de não atendimento, né? Um percentual de 220 unidades em relação à minha demanda total. Ok? Então, quando eu divido 220 por 16.000, eu tenho 1,4% da minha demanda que não foi atendida no prazo, apesar de eu não ter esgotamento de demanda até o final do período planejado. Ok? Bom, então, eu fiz isso para todos os cenários. O que a gente consegue tirar dessas informações? Bom, se eu observar aqui o meu gráfico, vamos entender esse primeiro gráfico aqui. Eu tenho a minha demanda sem o desconto, que é azul. Eu tenho a minha demanda com desconto em janeiro e eu tenho a minha demanda com desconto em abril. Vocês vão perceber que quando eu dei o desconto em cima do mês que eu tenho maior demanda, o que eu fiz com a minha demanda, né? Eu tornei essa minha demanda mais irregular, ou seja, as variações da minha demanda em torno da média são maiores, o que me fez ter uma variabilidade maior, e essa minha variabilidade me causou, né, maiores custos, ok? Me causou uma receita um pouco maior, já que eu vendi um pouco mais, mas numa proporção em que o meu lucro diminuiu em relação ao cenário original, né? Então, isso a gente vê com um reflexo aí de um estoque médio maior, uma eficiência menor e até uma responsividade menor. Se vocês pegarem essa demanda e depois essa demanda e jogar nessa planilha aqui, vocês vão conseguir fazer os cálculos e chegar nesses resultados também. Então, o que a gente tira de lição disso? Quando eu faço os meus descontos em meses de baixa demanda, eu tendo a puxar, né, quantidades de meses subsequentes para aquele mês, e aí a demanda naquele mês aumenta, tornando a demanda ao longo do tempo menos variável, ok? Ou com variações menores. Quando eu fiz o meu desconto em cima do mês de pico, eu aumentei ainda mais a diferença dele em relação aos outros meses, o que me deu uma variação de demanda maior em torno da minha média, ok? A gente vai ver que, nesse caso, eu tive um resultado ruim quando eu faço o desconto em abril, porque o aumento da minha demanda é muito pequeno em relação à antecipação que eu tenho dos meses subsequentes, ok? Isso não acontece nesse segundo cenário e seus subcenários, ok? Então vocês podem estar se perguntando assim, pô, mas por que quando eu faço o desconto em abril aqui nesse cenário, eu tenho um resultado melhor em termos de lucro, né?
em termos de receita, né? Na verdade, isso aconteceu simplesmente porque eu tive mudança nessa variável aqui, né? Nesse outro cenário, para o desconto, eu aumento não mais 10% daquele mês, ou seja, eu não ganho vendas de 10% tirando do mercado dos meus concorrentes. Aqui eu ganho 100% de aumento naquele mês, ou seja, eu não estou simplesmente antecipando o que os meus clientes estão comprando em outros meses, eu estou tirando dos meus concorrentes, eu estou aumentando a minha venda, né? Então, isso está compensando o custo maior que nós temos, né, nesse cenário, tá? Esse custo ele é maior, só que nesse caso ele é compensado pelo aumento de receita proveniente do ganho de mercado que se teve, não somente da antecipação das vendas que eu já teria dos meus clientes, ok? Então, se a gente olha aqui, né, no gráfico e a gente comparar, a variação continua sendo enorme, né? Até porque eu aumentei a minha venda 100% no mês de abril, né? E antecipei 20% dos 2 meses subsequentes. Então, por isso, um custo maior, né? Esse custo maior foi compensado porque a receita foi maior, né? Então, nós temos aqui também uma situação diferente em que nós apresentamos agora nas conclusões do nosso exemplo. Então, o que a gente consegue perceber após esse nosso exemplo, né? Quando a gente trabalha com o gerenciamento da demanda, o estoque médio aumenta se a promoção que a gente está fazendo, a promoção de vendas, é realizada durante o período de pico. E esse estoque reduz se a promoção é realizada em baixa temporada. Isso é uma coisa que a gente viu no nosso exemplo. As promoções durante o período de pico podem também reduzir a lucratividade total se uma fração significativa do aumento da demanda for proveniente de compras antecipadas. Outra lição que a gente tira, né, desse exemplo que a gente deu é que quando as compras antecipadas tornam-se uma fração menor do aumento de demanda causado pela promoção, passa a ser mais interessante fazer a promoção durante o período de pico. E a gente viu isso também no nosso exemplo. E um outro ponto é que quando as margens declinam, quando as margens, né, de ganho declinam, a promoção durante o período de pico torna-se menos lucrativa, né? Então, a gente consegue tirar essas lições do nosso exemplo. E na implementação de soluções para essa variabilidade que a gente chama de previsível, né, vocês devem ter percebido que a gente aqui não está falando somente de logística, né? A gente está falando de um planejamento que visa trabalhar com os custos de operação para atender uma determinada demanda. A ideia é atender essa demanda minimizando os custos. Então, vocês devem ter percebido que deve haver uma coordenação entre marketing, entre vendas e a área de operações. E uma lição que fica, né, principalmente para a gente conseguir trabalhar com todas as atividades logísticas para atendimento à demanda, é que a gente tem que sempre antecipar e não simplesmente reagir à variabilidade previsível. Se é uma variabilidade previsível, vamos tentar antever, planejar, ver quais são os custos que a gente vai ter, se acontecer um determinado erro, o que a gente pode tomar de ação corretiva. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma de nossas aulas. Agradecemos a atenção de todos e relembramos os links importantes que nós temos disponíveis no nosso cronograma, que são os links do blog da disciplina, do canal do YouTube e o e-mail do professor, caso você tenha alguma dúvida para nos enviar. Não se esqueça do nosso método de estudo, então assistam os vídeos, leiam os textos de referência, façam os testes de conhecimento. Se houver alguma dúvida, retorne ao início e, persistindo a dúvida, encaminhe um e-mail para o professor. Então, agradecemos mais uma vez,
Bons estudos a todos e até a próxima aula.